Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira e a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que foi feito na semana passada pelo Nassif. E, por último, nós estudamos, para dar contexto, nós estudamos os atributos de Deus. Então, tendo em mente esses atributos de Deus, a gente entra num novo ponto do livro. Eu vou começar aqui, pelo texto do slide. Então, vamos ler aqui juntos, Panteísmo. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Bom, pessoal, o título é Panteísmo. E o que a gente percebe? Que a pergunta 14 é a própria definição do que é panteísmo. Panteísmo é um sistema, é uma filosofia que acredita que Deus é o resultado, é como está ali no slide, é o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Ou seja, tudo que compõe o universo, os universos, seria Deus. Tudo isso, tudo que existe, todas as inteligências são partes do que é Deus. Daí nós vamos ver onde esse sistema é frágil, é fraco. E o panteísmo, a definição é exatamente a pergunta 14. Panteísmo tem origem, é uma palavra de origem grega, depois você vai até ver que ele tem origem no francês, panteísmo, nem sei como é que pronuncia isso, mas a origem real é do grego, sendo pan, uma ideia de tudo, e theos, Deus. Então, panteísmo, tudo é Deus, tudo compõe Deus. Vamos ver a resposta da pergunta 14. Se fosse assim, Deus não existiria. Olha aqui, ó. Deus, vamos marcar aqui, ó. Se fosse assim, Deus não existiria. E é verdade. Porquanto Deus seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. Quando nós explicamos isso, quando eu expliquei, na verdade, ficou um pouco confuso, porque o que o livro, os espíritos e as observações de Kardec tentam mostrar para a gente o tempo todo é que Deus não é causa e efeito. Nada pode ser causa e efeito. Deus vai ser sempre a causa de tudo, o criador de tudo. E se você não pode ser, se você é a causa e a criação, você não pode ser efeito da criação. Então, vamos seguir, ainda na pergunta 14, para a gente entender melhor esse ponto. Olha só, o próximo slide, ele traz para a gente um texto muito rico, muito amplo, em relação ao entendimento do que é Deus. Olha só, eu vou colocar até em negrito aqui, ó, essa parte sublinhada. Eu vou ler primeiro. Aqui, ó. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. Vou pôr aqui em negrito. Pessoal, Deus existe, disso não podeis duvidar. E é isso que é primordial, é isso que é essencial. E o Espírito fala, creia-me, não vá além, porque não tem necessidade. E ele vai dizer para a gente por que não tem necessidade mais abaixo. E ainda avisa a gente, olha, não se perca num labirinto de onde você não vai conseguir sair. E isso não vai te tornar melhor. É entender mais de Deus, vai te tornar mais orgulhoso, mais metido em palavras simples, que o Espírito não poderia colocar ali, mas a gente, na função de facilitar o entendimento do texto, tem toda a condição de usar as palavras como elas são. Vai tornar a gente mais sabichão. Sabe tudo. E aí vem o orgulho.
né? Porque a gente se acha, além de sabichão, o que esse orgulho faz? O orgulho, uma das chagas da humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Bíblia, e segundo o Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso várias vezes. Orgulhoso porque, além de sabichão, de tanto conhecer Deus, você se acha assim com Deus, ó. Você se acha um pouco Deus, você se acha iluminado, porque você tem tanta sabedoria de Deus. Então aqui tem um alerta importantíssimo, um alerta para que a gente não se perca no meio do caminho do aprendizado das coisas de Deus. O aprendizado, o conhecimento, nós já vimos nesses estudos que a gente vem fazendo, que ele é fundamental, ele é importante para que a gente possa ampliar os nossos horizontes de conhecimento, de entendimento. Quanto mais a gente entende, quanto mais a gente consegue navegar por esses mares do entendimento, mais fácil fica para a gente praticar, mais fácil fica para a gente trazer tudo isso para a nossa realidade e começar a exercitar esses conhecimentos. Porque esses conhecimentos sem a prática, eles não são nada, eles não têm validade. Eles têm validade no momento em que a gente começa a praticar e trazer para a nossa vida. Essa é a verdade. Então, olha só, quando na realidade nada saberias, quer dizer, seria só o orgulho. Porque no momento que o orgulho toma conta da gente, aí está mais do que claro que a gente não aprendeu nada sobre Deus. Eu me lembro e isso teve um impacto muito grande, né, em mim, eu me lembro de um versinho, eu tinha uns 10 anos, colecionava versinhos, né, todo tipo de versinho, e apareceu um que era assim: mesmo sem ver-te, Jesus, minha fé em ti persiste. O cego não vê a luz, mas sabe que a luz existe. Tão pequenininho, então parece bobo, né? Mas eu falei assim, caramba, é mesmo, né? O cego, quem é cego de nascença, ele não enxerga nada. E como é que ele vai acreditar naquilo? Não, tem isso, tem as cores, tem o mar é assim, é assado. Ele acredita porque ele sente lá dentro dele essa verdade, que a luz existe, embora ele seja cego. Essa é a percepção de Deus. Mas como os próprios espíritos já disseram para a gente não tem essa condição de ter um entendimento. Nós estudamos semana passada que nós não temos os sentidos para perceber a grandeza de Deus. E o alerta que a gente tem aqui é o seguinte: não se perca num labirinto de onde você não vai conseguir sair. Sabe, isso não vai te deixar melhor, só vai te deixar mais orgulhoso. Porque e aí a gente tem lá a observação que eu gosto muito do Filosofia Espírita, né? O Espírito Miramês, ele traz um outro alerta. Se quer conhecer cada vez mais Deus, começa a sua transformação. Inicia a sua reforma íntima das coisas que Deus ensina, que Deus mandou Jesus ensinar para a gente. O amor, a bondade. E nós vimos que ficaram dois mandamentos principais: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu fervor, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, no momento que a gente ama o próximo como nós amamos a nós mesmos, aí a gente está começando a entender Deus. Porque um dos mandamentos primordiais que Jesus disse que eram importantíssimos, primordiais, importantíssimos. Então, é isso que eu acredito que nós temos que, num primeiro momento, buscar, né? Deixar e, consequentemente, de lado todos esses sistemas. O Espírito chama o panteísmo de um sistema, e é um sistema. É uma coisa quadrada, é uma caixa com conceitos fixos, com conceitos que não têm flexibilidade para se adaptar à verdade e à realidade das coisas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Essa transformação que também a gente vem falando ao longo de diversos estudos, não só do Livro dos Espíritos, mas principalmente nesse momento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece todas as quartas, pessoal, às 19 horas. Olha só, eu vou botar também em negrito aqui, ó.
estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar o que é impenetrável. O alerta aqui é para que a gente passe a se preocupar em como nós estamos agindo, em olhar para dentro de nós mesmos e buscar as nossas imperfeições e não nos sentirmos santos, iluminados, santificados pelo amplo conhecimento que pretendemos, que supomos ter de Deus. Pessoal, esse slide ele é muito rico. Eu queria ainda fazer mais observações sobre ele, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. E deixando, né, a gente vai ver se tem comentários, mas pensando da seguinte forma, e a gente vai continuar comentando sobre isso, olhar para nós mesmos, como nós estamos nos colocando perante o conhecimento que a gente está adquirindo e se nós estamos praticando. Eu vou encerrar o vídeo aqui, até daqui a pouco.